Então, dando continuidade à pergunta, né, quando e por que você começou a trabalhar com performance artística, aí eu já estou morando em Campinas, e aí eu começo a estudar mais profundamente performance art, e eu encontro a artista que ela não é considerada, ela nunca falou que o trabalho dela era performance, mas eu, como pesquisador, encontrei ela como um exemplo de uma artista que deixou quase como uma pedagogia poética, né, no seu trabalho, pronta, meio subliminar, que é a Lygia Clark. Então, lembrando que a Lygia Clark, essa artista muito famosa, brasileira, nossa conterrânea, e a Lygia começa seu trabalho ligada ao neoconcretismo, a essa tradição forte no Brasil, né, que é uma tradição estrutural, digamos assim. Né. O trabalho da Lygia, ele começa com pintura, e essa pintura se perguntando e perguntando qual é o papel das estruturas básicas da obra, né? Então, antes de pintura, assim, o que é pintura e qual a diferença entre o que está pintado, digamos assim, o ato de pintar ou a obra e o mundo exterior. Ela começa a investigar isso, principalmente em relação aos limites e aos espaços que esta arte provoca, esta pintura. E ela começa a fazer um ataque às molduras, né? As estruturas que definem o que é fora e o que é de dentro. Bom, então é a moldura do quadro que define que o que aqui é arte e o de fora é mundo, digamos assim. Então, eu percebo aí nesta pesquisa de detonação destas estruturas que definem o dentro e o fora, uma conexão com todas aquelas perguntas e práticas, por exemplo, vindos da tradição, das vanguardas históricas, relacionadas ao questionamento do que é arte e vida e o que separa esses dois territórios. Então, no caso da Lygia, dos primeiros momentos, ela começa a ter quadros onde ela vai detonando, né? Ela mostra essas estruturas com linhas, o que é de fora e o que é de dentro, até ela começar a quebrar essas linhas e os quadros começam a adquirir, digamos assim, os planos que formam os quadros começam a se destacar dos quadros e eles começam a ficar tridimensionais e de repente eles começam a cair no chão e viram esculturas, que são os bichos. E os bichos, como ela própria diz, os bichos acabam dependendo da ação do público em cima da obra, né, que são planos recortados no espaço, ligados por dobradiças. Então, tu tem que manipular o bicho para que aconteça alguma coisa. Não é, né? Então ela coloca o espectador enquanto pessoa ativa e a criação estética no momento onde o espectador lida com aquela provocação que é a, entre aspas, obra. Ou seja, a obra só vai acontecer com o espectador manipulando, digamos assim, o bicho. E ela vai, tá? Até o momento em que ela percebe que assim, opa, a obra estourou. Não tem mais obra. Principalmente depois de uma experiência que ela chama de caminhando. Caminhando é simplesmente uma proposição. Entre aspas, obra caminhando é uma fita de papel, tá, grudada num formato de infinito, né, uma fita de Möbius, onde a pessoa pega uma tesoura e recorta essa fita e tá aí. É o caminhando, essas escolhas, o cortar, a ação do público é que forma a obra, né? Ou seja, ela fala isso dos materiais perecíveis.
Já não existe mais nem o valor material da obra. A obra é proposição. E ela chega nesse lugar tipo, e agora? Fazer o quê? Eu já derreti tudo. Cheguei na ação mesmo. E na ação, né, entre. Aí ela começa todo o trabalho que vai ser fortíssimo, que é o trabalho com os objetos relacionais, né? Que vai desembocar numa questão assim que para ela é terapêutica. Esses objetos relacionais são objetos como saquinhos de plástico, coisas que se coloca fora, canos de plástico, pedras, água, ar, né? E a partir destes elementos precários, ela vai propor interações para as pessoas, né? Ela vai propor obras que são experiências em cima desses materiais, mas na verdade em cima das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem aí uma bem famosa que é a baba antropofágica. Em baba antropofágica fica uma pessoa nua, no chão, né, só com roupas íntimas. Outros participantes colocam, né, todo mundo coloca um rolo de fio na boca e vai tirando esse fio da boca e derramando em cima da pessoa. Bom, o que a gente tem aí? Um ataque, de novo, à pele, às estruturas. Só que aí a gente já não está mais lidando com a questão da obra em si, mas com o que define o ser humano, que é a sua própria pele. Tipo, qual é o limite do meu eu? Senão o que eu sou, né? Digamos assim, a pergunta é o que eu sou corporalmente, que é o meu limite enquanto ser humano? Bom, as proposições da Lígia dessa fase começam a atacar o que a gente entende como unidade de ser humano diretamente na pele. E eu vou pesquisar isso. E eu vou perceber, né, a minha reação a isso é perceber, em primeiro lugar, que a questão da performance está ligada a um processo de incorporação, né? Se eu estou numa academia e estou lidando com saberes, né, uma pesquisa sobre saberes de arte, né, como é que eu vou pesquisar? A pergunta que eu me fiz é como eu iria pesquisar performance sem incorporar a performance. Então o que eu fiz? Eu, a partir dos exemplos da Lígia e do processo da Lígia, inspirado por ela, eu me lanço numa série de performances de formação e de incorporação, que eu chamo casulos, que é uma homenagem a uma obra da Lígia, que são os casulos, que é uma obra que está lá na fase ainda pintura, né, mas que está bem ali na transição, quando está se rompendo a coisa para se transformar em outra. E essa é a ideia do casulo, né, quando a lagarta se entra numa cápsula para se transformar em borboleta. O que eu faço com os casulos? Eu vou para lugares públicos, munido de fita durex, sempre em horários no crepúsculo, onde o dia está se transformando em noite. Eu me dispo e eu, com a fita durex, crio um casulo no meu corpo que me gruda, né, e me adere ao ambiente que eu estou. Aí eu fiz esses casulos várias vezes em vários ambientes e está tudo documentado, né, no meu blog pessoal, que é joaodericardo.blogspot.com, e na minha dissertação, né? A minha dissertação também está disponível no blog. E aí tem vídeo e foto, etc., de cada passo dessas minhas performances de estudo e incorporação inspiradas na Lígia Clark, que eu fiz entre Campinas e Porto Alegre. Nesse momento, eu não estou mais trabalhando com a minha companhia, mas aí a gente só está trabalhando em editais. E aí a gente ganha um edital para montar um espetáculo baseado num conto, né, que é Teresa e o Aquário. Aí o que eu faço? Depois desse período de estudos, eu estou escrevendo a minha oficina, escrevendo a minha dissertação, eu já fiz essas performances, eu estou estudando Deleuze, o corpo sem órgãos,
Eu estou estudando Lygia Clark, eu estou estudando Richard Schechner, né? E estou estudando também uma questão chamada autopoiese, né? De que vinda dos biólogos, do Humberto Maturana e o Varela, Francisco Varela. Então eu estou fazendo vários estudos, digamos assim, teóricos, vários estudos práticos, experiências estéticas no meu corpo, né? E aí a gente ganha esse edital e o que eu começo, né? Eu me lanço no segundo momento dessa pesquisa em performance, que é como, e isso aqui é muito lindo e que vai definir assim, o que eu faço principalmente hoje em dia. Mas seria como eu, como diretor e como artista, vou contaminar os outros, né, artistas que estão comigo, da companhia, os outros atores, etc., para que a gente comece a criar e pensar e viver esse teatro de uma nova forma. Não mais articulada a partir de um texto ou de um treinamento específico para a cena, mas sim de proposições de performance, né? E aí isso detona o meu papel de diretor, detona o papel de atores, e a gente vai se lança num momento muito fértil do trabalho, que vão resultar em vários espetáculos, que é Teresa e o Aquário, depois Homem que não vive da glória do passado, Em Trânsito e Alice, né? E mais recentemente Anatomia da Boneca. São espetáculos que não partem de um texto, mas que partem de questionamentos sobre o que é a ação criativa, o aqui e agora, e esses limites entre arte e vida. Ou no caso do teatro, entre teatro e vida, digamos assim, né? E é neste momento que eu fico interessado no potencial pedagógico da performance. E começo a dar as oficinas que eu dou até hoje, estão todas documentadas no blog www.processoshibridos.blogspot.com, que eu começo a dar oficinas para as pessoas de performance. Eu, muito imbuído pela obra da Lygia, eu vou começando a criar esses sistemas pedagógicos onde a gente possa experimentar estas ações. E estas ações, né, performáticas é que começam podem criar impactos assim, no que a gente considera a forma do nosso trabalho. Ou seja, no meu caso, como diretor, no espetáculo. Mas a performance, como o próprio Renato Cohen dizia, assim, nas entrelinhas, é o Carrefour das artes, tem tudo, né? E pode tudo. E isso é interessantíssimo, porque a performance acaba sendo, não assim, o valor que eu vejo mais, não só enquanto assim, uma linguagem que já está estabelecida e está bombada, mas como uma possibilidade de reestruturação da poética pessoal dos artistas, né? Então, eu vou continuar fazendo espetáculos de teatro, não só espetáculos de teatro, mas dando oficinas também, e criando vídeos, criando ações na rua e etc. E começo a trabalhar também com o meu cotidiano, a partir da performance. Ou seja, as coisas permanecem, digamos assim, os corpos permanecem. Eu permaneço João, o espetáculo permanece espetáculo, etc. Só que esse João, ou esse espetáculo, ou esta poética, já estão turbilhonados por um processo que não leva em conta, mas que subverte questões das genealogias mais tradicionais das linguagens. Então a performance é como um perturbador do caminho, né? Eu vou associar essa perturbação e esta pesquisa à ideia, né, à prática do corpo sem órgãos, né, proposta pelo Artaud
e depois lida e discutida pelo Deleuze e Guattari no Mil Platôs, né? A performance, em mim, eu digo assim como uma metáfora de trabalho, acaba sendo esse território de corpo sem órgãos, né? Onde o meu corpo e o corpo das coisas que eu faço entra num turbilhonamento, logo ganha novas peles, novos órgãos e se vê enquanto coisa diferente, né? Bom, então eu acho que, assim, resumidamente falei o quando e o porquê eu comecei a trabalhar com performance, tá? Então, a performance aí, eu digo que eu faço agora, eu faço performances no teatro, que são performances espetáculo, né? E vídeos performance, e desenhos performáticos, e etc. Eu escrevi um outro texto que vai ser publicado recém, que é sobre o meu atual momento, assim, de como eu consigo caracterizar o meu atual momento, que se chama Performance Designs Life. A partir de todas essas experiências com espetáculo, com processos criativos e com pedagogia, eu comecei a ver que o meu cotidiano começou a ser alterado pela performance. E isso, para mim, é a grande junção entre arte e vida, né? De me dar conta em momentos efêmeros e de ser contaminado com a potência poética que esses momentos têm em ações triviais, dentro do ônibus, esperando na fila do banco e não sei o que. E eu começo a me dar conta cada vez mais disso e de que isso é artístico, isso tem forma estética, isso quer dizer coisas, né? E de que a performance está incorporada, né? E ela, no meu caso, principalmente borra a questão da obra, porque a obra acaba sendo o meu cotidiano, o meu dia a dia. E nessas coisas acontecem ironias maravilhosas, como por exemplo, né? Eu e a Andressa Cantergiani temos feito agora, é o espetáculo que eu estou trabalhando atualmente, esse espetáculo de performance chamado Anatomia da Boneca, tá? Que tem um blog, todos os meus espetáculos, todas as minhas coisas estão documentadas na internet, todos os processos exaustivamente, em fotos, vídeos, mas na Anatomia da Boneca a gente vai fazer todo um questionamento sobre o que é ser mulher a partir das peles, a partir da boneca, das aparências exteriores, dos clichês de comportamento. E, bom, acaba o espetáculo com essa, essa performer enchendo balões junto com a plateia. Esses balões na nossa cabeça é muita coisa da fertilidade. Um ano depois, né, eu vou para São Paulo morar, foi no ano passado, etc. E a Andressa engravidou. E aí ganhou o bebezinho. E aí a gente eu começo a pensar disso, né? De coisas que a gente escreve na arte vão ser escritas, na verdade, na nossa vida. E vão modificar a nossa vida. E vão ampliar as coisas, assim, bem objetivamente, por incrível que pareça. E eu chamo isso de performance designs life, que é essa potência poética que existe no cotidiano, né? Mas para se chegar, no meu caso, a ter um olho para isso, de estar percebendo isso, eu tenho que vir de todo um processo lento e gradual de experiências bem objetivas, né? Que vão gerar, entre aspas, obras, mas que é esse assim, o espanto e a maravilha do momento que vão influenciar sobretudo o cotidiano mais tacanho e mais trivial, né? E de repente tu vê uma ação performática eclodindo sem que tu queira. E isso é lindo, porque a vida ela não tem como tu domar. E aí tu começa a perceber que a arte pode ser indomável também. E ela pode aparecer, digamos assim, em momentos, se adensar em momentos completamente díspares.